mais um podcast aqui no nosso Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás. Seja bem-vindo, os nossos apaixonados de plantão. Deixa eu já dar um oi também para o pessoal que está online aqui, ao vivaço, nessa sexta-feira aqui. Hoje a gente, tá já a 1000 por hora, trabalhando bastante, mostrando o que a gente tem de melhor aqui no nosso shopping para você que é super especial. Hoje eu tô com a doutora Roseli, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu sigo você já há algum tempo e é muita satisfação estar aqui nesse lugar hoje. Que legal, doutora Roseli Tavares, ela é psicóloga, né? Ela que tem um trabalho incrível aí dentro dessa questão de cuidar, né, da mente das pessoas, da Exato, alma das pessoas e, consequentemente, isso reflete no corpo também, no físico, quando você cuida de dentro para fora, né, doutora? é isso mesmo. Na verdade, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga também, e nós entendemos que o corpo fala. E quando nós chegamos a esse pico de exaustão, nós precisamos parar, né? Então, se você não para por querer, o corpo faz com que você pare, com que você pause e você não consiga proceder. Uhum. Hoje nós vamos falar, gente, do burnout, que é um, assim, dos mais maus dos séculos que a gente está vendo aí. Então, a gente vê a ansiedade, a depressão, que vem com isso, e aí chega num nível tão grande de estafa que chega o burnout. Mas eu quero que você explique melhor o que é o burnout, doutora. O burnout, ele vem de um termo, né, em inglês, onde o burnout significa, o burn significa uma queima, né? E o out seria uma exaustão. Então, o corpo, ele está num esgotamento total que ele não consegue mais avançar. E ele precisa parar realmente para que a gente possa recuperar esse tempo, né? Esse desgaste que foi colocado ali. Algumas pessoas não entendem, mas, nós já trazemos isso desde da nossa infância, nós nos cobramos, né. E nem sempre a cobrança vem do trabalho, às vezes a cobrança vem da pessoa, a pessoa se cobra demais, ela se doa demais, ela se dedica demais, e isso acaba fazendo com que essa exaustão venha aumentar. Uhum. Como é que a gente pode, por exemplo, começar a identificar que a gente está chegando nessa exaustão? O corpo, você falou que dá sinais, ele mostra pra gente. Como é que a gente consegue identificar essa exaustão? A insatisfação em ir para aquele local, tremores, perda de cabelo, erupções na pele, dores de estômago, que a gente, antigamente classificava muito como gastrite, né, mas são alguns sinais que o corpo já está dando, dores de cabeça frequente, irritabilidade, então é um acúmulo de sensações que a pessoa vai tendo e ela não vai observando, dores de cabeça frequente. Uhum. Então são várias sensações que talvez você vai achar que é normal. Ah, eu tô cansado. Ah, se eu dormir passa. Aí eu tomo ali aquele remédio Analgésico, analgésico, que você vai tapeando aquilo ali. exato. Até o ponto que o corpo o que que acontece? A pessoa desmaia, para? O que às vezes eu fico tentando entender, né, o que de fato acontece quando a pessoa realmente é diagnosticada. Pessoa chega numa exaustão tamanha em que o corpo da pessoa, ele é como se fosse um carro no meio da estrada que desce uma pane. Então a pessoa não consegue avançar. A pessoa começa a ter esses tremores, a sensação de uma depressão, de choro, e até que chega um ponto que a pessoa tem como se fosse uma síndrome do pânico. Ah. O coração acelera, em pensar, estar naquele lugar, naquela reunião, o chefe que grita, ou eu me cobro, a pessoa dobra o horário de trabalho, leva trabalho para casa e ela não consegue mais dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, do esposo, não consegue mais ter uma vida social. E o tempo que ela tem de lazer é o tempo que ela tem de exaustão, porque ela está fisicamente naquele lugar, mas o corpo dela está, a mente dela está em outro lugar. O Hum. corpo está ali, mas a mente não. Entendi. Então, assim, a pessoa pode até achar que tá com uma outra coisa então, né. É Exato. por isso que tem que ser muito bem diagnosticado. Quem que faz esse diagnóstico? É o médico, é o psicólogo? Quem que pode, por exemplo, se alguém que tá assistindo a gente fala assim: "Nossa, eu acho que eu tô com isso".
quem que ela deve procurar nesse momento? Ela deve primeiramente procurar um médico psiquiatra, porque somente o médico pode fazer o receituário e a maioria dos casos é sim introduzido medicação, o psicólogo ele não medica, o psicólogo simplesmente ele orienta, ele faz as terapias com que e ajuda a pessoa a reconhecer o seu período de super, né, exaustão. Mas o diagnóstico pode ser feito tanto pelo psicólogo como pelo neuropsicólogo e também com a parceria do psiquiatra. Uhum. Aí a pessoa, por exemplo, é um pai de família ou uma mãe que cuida da sua família e ela não pode parar, porque se ela parar, como é que a comida chega na mesa? Nesse momento, eu acho que aí a pessoa entra numa confusão do que ela deve fazer. E aí, doutora? Então, a pessoa chega a esse ponto porque ela não para, ela começa a sentir os sinais, ela não retrocede. O fato dela ter a responsabilidade de levar o alimento, de cuidar dos seus filhos, faz com que a pessoa vá levando até o seu limite. Só que esse limite chega ao ponto que a pessoa não dá mais conta. Então, quando começar a sentir os primeiros sinais, o importante é busque ajuda psicológica, busque ajuda médica, porque no que a pessoa passa a ser medicada, no que a pessoa passa a entrar em contato com um terapeuta e buscar ajuda ali para que ela possa ter um desempenho maior, ela não vai chegar ao ponto de literalmente vir a ser afastada do trabalho, quando não demitida, porque ela chega a um ponto que às vezes ela não pontua isso, a chefia não conhece, não entende a situação da pessoa, e às vezes a demite, porque Uhum. ela começa a ficar irritada, ela começa a não ter paciência com os colegas de trabalho, ela começa às vezes a ser agressiva na sua maneira de responder, ela começa a ter crises de choro, ela começa a faltar, e isso leva a uma demissão. Uhum. É, então é muito importante diagnosticar logo assim que você tiver nos primeiros sinais, já procurar essa ajuda. É possível a pessoa estar entrando, né, nesse caminho do burnout e através da terapia, por exemplo, ela ter uma boa, regressão nesses, sintomas e ela conseguir se reorganizar, para não ter que, por exemplo, chegar ao ponto de tomar uma medicação? Sim, é possível, mas a gente deixa bem claro, né? O profissional da saúde mental ele deixa bem claro. A terapia ajuda? Ajuda, mas você está disposto? Eu não posso fazer algo por você que você não queira. Então, a pessoa tem que estar disposta a entrar na terapia, a aceitar essa ajuda, buscar ajuda. Não adianta eu pedir para a pessoa, vai lá e faz terapia. Olha, eu estou vindo porque minha mãe mandou, meu irmão mandou. Não, você está vindo por você. Hum. Então, o primeiro lugar é aceitar. Um outro ponto importante também que eu acabei não citando, essa exaustão, ela é tão prejudicial que o momento em que você tenta desligar e dormir é um momento em que você mais fica agitado, você tem irritabilidade, você tem insônia, você não consegue ter um sono de qualidade e por isso você acorda já cansado, já nervoso, porque não conseguiu relaxar, não conseguiu dormir. Então, infelizmente, né, Uhum. nós chegamos a um ponto que a pessoa não tem descanso nem durante o dia e nem durante a noite. Uhum. Então o sono, para esse momento seria fundamental. Fundamental. Então por isso que às vezes até precisa de algum medicamento para ajudar a induzir o sono, para que a pessoa comece a tentar se restabelecer. Sim, exatamente. Uhum. Qual seria, por exemplo, hoje, eh, a melhor dica para a pessoa que foi diagnosticada com burnout hoje e que não quer buscar essa ajuda, na verdade, o que que ela poderia fazer? Claro, você já falou, buscar a medicação, buscar o psiquiatra e a psicologia, mas dentro do lifestyle dela, do dia a dia dela, o que que ela pode mudar, que pode trazer um bem-estar e uma qualidade para ela melhor? Poderia buscar fazer uma caminhada, ter um tempo de qualidade, fazer uma atividade física. Tudo isso iria começar a ajudar ela a entender que ela precisa de um tempo de relaxamento, porque o corpo de uma pessoa adoecida, ele não relaxa. Então ela precisa entender que ela necessita desse tempo, aquele tempo para ela, o tempo da caminhada, nem que seja meia hora, 40 minutos, mas ter esse tempo de qualidade. Ela precisa aprender a desligar a mente nos momentos em que ela está caminhando também, porque não adianta, eu estou caminhando pensando no meu trabalho, eu estou acelerada, a respiração começa a ficar ofegante, eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar trêmula, então assim, eu tenho que entender que naquele momento
Eu preciso estar descansada e focada naquilo que eu estou fazendo. Mais tempo de qualidade aos finais de semana com a família, sair num parque, ter momentos assim em lugares mais tranquilos, ir na praia, evitar lugares muito cheios, porque você já está irritada e o fato de você estar num lugar fechado, aglomerado, isso só vai te trazer mais estresse. Tá. Na pandemia, a gente viu que muita gente acabou, né, tendo ansiedade, acabou tendo a depressão, e muita gente, depois da pandemia, começou a ficar com aquela questão da fobia social, Uhum. que eu acho que entra muito nessa questão da pessoa a gente estava muito tempo trancado, aí a Certo. gente começou a ver as pessoas de novo. Como é engraçado o corpo da gente, né? A gente é extremamente adaptável. Primeiro a gente ficou trancado, ficamos sem ver ninguém. Quando a gente começou a ver as pessoas, isso começou a fazer mal pra gente. Que Pareciam coisa louca. pareciam ETs, né, a gente É. tinha medo de chegar perto das pessoas. Se alguém espirrasse, a gente queria sair correndo. Uhum. Então passou realmente a fazer muito mal. E sem contar no número de separações, né. Umas pessoas gostaram de estar ali naquele lugar seguro, em família, dentro de casa, e outras passaram a se reconhecer dentro de casa. Então, meu Deus, que loucura, eu tenho que ficar com esse marido o dia todo? Com o meu filho? Gente, dando conta do trabalho, da faculdade, porque tudo passou a ser home office, e a gente ficou naquela situação, não saio, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E ter que conviver com pessoas dentro de casa também fez muito mal a algumas pessoas. Então teve os 2 lados, né, as pessoas que se adaptaram, não queriam sair, e as pessoas que tiveram um choque de realidade e até se divorciaram, porque, poxa, eu não reconhecia esse marido, essa esposa, eu ter que ficar o dia inteiro é muito exaustivo. Uhum. Então as 2 coisas pesaram, né. Quem tem mais burnout, homem ou mulher? E por quê? É muito relativo, mas hoje a gente ainda ouve muito, eh, os relatos de mulheres, porque o homem é aquela situação, o homem ele se segura mais, ele se reserva mais. Alguns homens têm alguns hábitos, como vou sair para jogar futebol com os amigos, vou sair para beber com os amigos. A mulher já nem sempre tem essa. Ela que fica com o filho para o marido ir jogar futebol, ela Exato. que fica com o filho para o marido ir beber com os amigos. Exatamente. A mulher procura apoio, né, entre as amigas e às vezes ela não quer se abrir por vergonha, por colocar ali, expor, né, aquele medo, aquele receio de que ela não é mulher o suficiente, que ela não é uma boa mãe, que ela não dá conta do recado. Então, muitas vezes a mulher ela se segura mais, ela se prende mais por conta disso. E Uhum. algumas quando sai, que tem as amigas, né, é raro porque tem essa situação dos filhos, tem a casa, tem a preocupação do lar. Outras, às vezes, conseguem com amigas, um happy hour, ou às vezes, de repente, algum evento de igreja, né? Elas conseguem estar mais ali unidas, mas não são todas que conseguem, numa situação de burnout, adaptar esse tempo, porque ela vê o trabalho como prioridade, então ela não se coloca como uma prioridade. E tudo que ela vai pensar, o trabalho vem em primeiro lugar. E o que que pode acontecer se a pessoa não tratar do burnout? Pode chegar a uma depressão a ponto dela não conseguir fazer nada e ficar muito pior, porque aquela pessoa que é super ativa, ela de repente se vê numa condição que ela não consegue dar conta, então ela não O consegue. burnout vem antes da depressão, então, teoricamente, ou não? Vem Não antes é da uma regra? depressão, não é uma regra, Ah, tá. não é uma regra, mas a pessoa se vê naquela condição. A depressão já seria numa condição mais extrema, né? A pessoa se vê naquela condição, poxa, eu tô com um monte de louça para lavar, eu não consigo chegar até a pia e lavar. Eu sei que eu tenho que fazer as coisas, eu preciso me organizar. E aí a pessoa começa a ter um certo problemas com organização, Hum. porque ela se cobra demais, então ela sabe que ela tem o horário disso, o horário daquilo, aí ela tenta fazer as coisas durante a madrugada, porque ela acha que ela tem que dar conta da casa e ela tem que dar conta do trabalho, e no meio da madrugada ela se dá conta que quando ela vai deitar, daqui uma hora ela tem que levantar, e quando ela deita, a mente continua acelerada e ela já levanta esgotada. Uhum. É importante ter essa conversa, com o seu marido, né, com o seu parceiro, principalmente você mulher, eu acho que é importante a gente chegar e falar, porque eles acham, né, muitas vezes que a gente é: "Ah, você é guerreira, você dá conta de tudo", tem tudo essa conversa. Eu falei: "Ih, não vem com essa conversa fiada pra cima de mim não". Já falo: "Eu não sou nada disso", eu falei: "Eu não dou conta não de tudo, não quero se eu sei que eu dou, mas eu não quero dar".
conta de tudo. Eu acho que também é uma postura da gente poder também Verdade. explicar para o nosso parceiro sobre isso, não é? Com certeza. Eu também atuo, né, como terapeuta de casais e uma das coisas que eu reforço muito é a palavra-chave para um casamento feliz é o diálogo. E quando não tem o diálogo, infelizmente, a gente tem um déficit aí. Então, o marido não vai saber o porquê que a pessoa, por que a esposa está passando por aquele momento de estresse. Ele não vai entender que é o trabalho, porque ela sempre trabalhou, ela sempre deu conta da casa, e de repente, do nada, ela começa a reclamar. E hoje a gente usa muito a tal da psicologia positiva, né? A gente procura inverter algumas coisas. Ao invés de a gente ficar falando, não faz isso, não faz aquilo, a gente usa outras frases, como por exemplo, recolhe aquela toalha, você não vai recolher, olha aquele copo na mesa. Então, o que que você acha melhor? Recolher os copos da mesa ou passar uma vassourinha aqui em casa? O que você acha melhor? Recolher a toalha, colocar a toalha estendida no varal ou colocar lá atrás, né, de repente no varal, que é dobrável, não sei, ou pendurar em algum lugar, numa cadeira. Então a gente começa a usar desse método, né, para fazer com que o esposo também faça parte do nosso dia e que ele possa nos ajudar, nos auxiliar. Porque a mulher sempre quis tomar a frente, né? Não, eu faço, eu faço, eu faço, e eu tiro até por mim. E quando a gente começa a fazer demais, né, a gente quer aquele retorno e a gente se adapta àquilo, a gente se adapta que eu faço melhor, eu cozinho melhor, eu lavo melhor a louça, e chega um ponto que o corpo começa a gritar e começa a falar, e a gente precisa dividir tarefas, tarefas Uhum. com os filhos. Filho, arruma a cama. Ah, mas ele não vai arrumar direito, não é melhor que eu faça. É melhor ensinar o filho desde pequeno a arrumar do jeito dele, ainda que bagunçadinho. Filho, puxa mais, estica mais aqui, ali, do que a gente querer fazer tudo. O fato da gente começar a acumular tarefas, isso também é prejudicial. Nós vamos acumulando, 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 aí chega no trabalho, você também acumula, "Ai, aquela amiga lá não dá tanta conta de tanto de fazer as atividades, então eu vou tomar um pouco à frente, pode deixar, amiga, eu faço aqui, eu faço ali, e eu vou acumulando. Uhum. Aí eu vou ficando como uma esponja, vou absorvendo tudo. Chega um ponto que o corpo não aguenta e eu explodo. E eu não me dou conta que eu busquei essa situação na minha vida. Então, a terapia ajuda a mostrar para a pessoa, a pontuar que você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Uhum. Todos nós precisamos de um tempo de descanso. Ainda quem trabalha todos os dias precisa de um período de férias. Uhum. É muito importante isso que você falou. Às vezes, por exemplo, com os filhos, é mais difícil a gente saber, conseguir administrar. Ainda mais, por exemplo, no meu caso, minha filha tem 7 anos, é uma fase Pequeno. que ela nem não sabe fazer e nem sabe, então fica naquela coisa mais complicada. Como que a gente pode, por exemplo, como mãe, agora eu vou fugir só um pouquinho do tema, mas para aproveitar esse gancho que você colocou aqui, como mãe, a gente começar a ensinar os nossos filhos a ajudar a gente em casa. Pra gente, tá dentro do tema, né? Mas fugindo um pouquinho. Mas ajudar a gente em casa, porque a gente precisa formar pessoas também. Sim. Mas assim, que nem antigamente era aquela cobrança super, né, da mãe e do pai em cima da Uhum. gente. E a gente não quer que os nossos filhos precisem tratar desses assuntos hoje. Então a gente precisa tratar de uma forma diferente. Mas como a gente faz isso? Como é que a gente ensina os filhos sem sobrecarregar eles também de múltiplas tarefas? Na verdade, a gente tem que fazer com que os filhos participem. Eu sei que a nossa rotina é corrida, eu sei que é muito difícil, né, a gente inserir os filhos na nossa correria do dia a dia. Mas se dedicar um tempo no final de semana, num feriado, no período de férias, ainda que só tenha 7 anos, filha, vamos fazer um bolo com a mamãe? Deixar ela mexer o bolo, colocar na forma. Ah, mas vai fazer uma sujeira. Vai, filha, olha, sujou, né? E agora vamos limpar isso aqui? Pega o paninho ali. Ela não vai fazer como você faz, mas o fato de você estar estimulando, você já está ajudando e mostrando a ela que depois que ela sujou, ela tem que lavar, ela tem que fazer. É lógico que você não vai dar algo de vidro, não vai dar uma faca, mas você Sim. pode começar a deixar, colocar uma cadeira, e a criança gosta disso. Ela se sente, sabe, parte, poxa, Útil, eu né? estou fazendo como a minha mãe. E ela sabe que a minha mãe faz, o meu pai está junto, meu pai está fazendo, o meu pai está arrumando a mesa, a minha mãe está fazendo o bolo. Então, quando eu casar, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu, desde sempre, sempre, ali, sempre coloquei os meus filhos a estarem participando. Aham. E às vezes parece que eles não estão muito aí, né? Vem aquela fase da adolescência. Eu, por exemplo, tenho uma de 31, um de 20, outro de 15. Então, Nossa! nós temos aquelas fases diferentes.
E a minha filha, quando chegou na fase da adolescência, mas eu não vou fazer isso. E depois é engraçado, né? Ela foi morar fora, inclusive, e às vezes eu olho as coisas, ela manda fotos, eu vejo ela replicando tudo aquilo que eu mostrei para ela, né? Então, tudo Aham. aquilo que eu falei, faça, que ela falou, não vou fazer, ela continuou fazendo. Então, ela gosta de uma mesa posta, porque eu gosto, ela gosta de caprichar no Dia dos Namorados, de fazer alguma coisa, de agradar. E da mesma maneira que ela faz, ela conseguiu um marido que, sabe, retribuísse, porque nós somos a chave da casa, né? A gente fala que o homem é o cabeça, mas a mulher acaba direcionando, a mulher ela é Uhum. muito manipuladora nesse sentido dentro de casa. Então, Sim. aquilo que eu faço, meu marido vai dar seguimento. Se eu coloco um suplá, meu marido já sabe que ele tem que colocar o suplá e o prato em si. Então ele vai replicando, e quando eu peço ajuda, ainda que seja pouca, essa ajuda já vem me favorecer em algo, Uhum. né. Então é muito importante que a família em si participe, o esposo, os filhos, para que os filhos possam ver e crescer nesse ambiente harmonioso, sabendo dos valores dele, a gente poder afirmar para o filho: "Que bom, filha, que você participou e fez, ficou uma delícia o bolo que você fez, vamos comer agora?". Então o fato de você estar reafirmando, você já está trabalhando a autoestima, a autoconfiança de uma criança. Ela sabe: "Poxa, minha mãe falou que bom, que eu sou linda, que eu sou capaz", então você já está reafirmando. E ela não vai precisar dessa reafirmação quando ela estiver na fase adulta, porque Uhum. ela teve isso na infância. Eu uso muito, com ela essa questão do "você é capaz". Nossa, eu uso muito, muito, desde muito pequenininha. E aí você vê no olho da criança quando você fala que ela: "Nossa, minha mãe falou que eu sou capaz, então vou fazer". E aí, então isso é Isso. muito legal. Agora dentro do ambiente de trabalho, como é que eu posso chegar para o meu chefe e falar para ele: "Estou sobrecarregado, estou cansado, né, preciso dessa ajuda"? Porque em casa ainda você senta, conversa, você sabe que ali todo mundo te ama, mas no seu ambiente de trabalho, não é todo mundo que vai te amar. Como É. é que a gente faz É isso? muito importante a gente trabalhar também num ambiente saudável, né? Tem empresas que adoecem as pessoas, tem Hum, pessoas adoecidas no mercado de trabalho, ela já vem com essa sobrecarga e exatamente uma pessoa adoecida, ela acaba contaminando aquele ambiente de trabalho. Imagina uma pessoa mal-humorada chegar no trabalho. Olá, Bárbara, tudo bem? Não, não estou bem, não. E você já muda aquele ambiente, aquele clima já fica pesado, já, né. Poxa, você tem maneiras de falar: sim. "Poxa, eu não estou tão bem hoje, mas, vai passar, eu não sei o que aconteceu, de repente uma enxaqueca". Há maneiras de se falar. Agora uma pessoa mal-humorada sempre, ela contamina aquele ambiente. Então tem chefes e chefes, né. Tem ambiente de trabalho que você consegue: "Chefe, estou supercarregada, super sobrecarregada, eu não sei até que ponto, eu entendo, né, que a empresa está passando por uma situação aqui, eu estou com vocês, mas eu gostaria de pontuar que, para minha saúde mental, eu dou conta disso por mais 2 meses, mas é importante que vocês tentem rever, nem que seja um estagiário com um valor mais acessível de salário, mas eu vou precisar de uma ajudante". Quando se há Essa abertura. harmonia no trabalho, essa abertura. Tem empresas que você não tem como fazer isso. Então, eu te indico, período de férias, vamos pesquisar, vamos sair, entregar currículos, fazer entrevistas, né? Porque isso é muito importante. A gente deve estar sempre se reciclando. Nós nascemos para vencer, para avançar e não para retroceder. Então, o importante é a gente estar sempre se reciclando, nós estarmos sempre nos pontuando. Estou em que nota agora? Estou na nota 8, quero chegar na 10. É muito importante. Quem vai morar fora, minha filha mesmo faz isso. Poxa, eu estou com uma pontuação X no inglês, eu quero melhorar. Então, estou sempre me reciclando, me Uhum. preparando para aumentar a minha pontuação no meu curso, na minha fala, no meu idioma. E assim tem que ser na vida. Nós, às vezes, precisamos parar e nos reavaliar. No seu caso, você trabalha, poxa, né? Vou olhar alguns colegas, o que que eu posso fazer? O que que eu posso melhorar? Perguntar para os colegas de trabalho, foi legal hoje? Como é que eu faço? Melhoro no quê? Aham. Não foi, não, isso daqui não foi legal. Tá, vou tentar pontuar isso, melhorar aqui. Então é muito importante a gente ter esse feedback, Uhum. tá? Você acha que hoje, nossas próximas gerações, eles ainda vão sofrer dessas questões de depressão, ansiedade, burnout, como a geração dos anos 80 tá vivendo, 80 e 90 tá vivendo hoje? Eu acredito que sim, mas por uma outra situação. O fato deles não fazerem muita coisa, hoje os adolescentes demoram muito a trabalhar. Na nossa época lá atrás, a gente já trabalhava muito cedo. Então, saía do colegial, a gente ia para o trabalho, e do trabalho, faculdade. Hoje,
Um adolescente, para ele começar a trabalhar, a maioria deles, eles começam a trabalhar a partir da faculdade concluída. E quando se conclui a faculdade, eles ainda têm aquela escolha: será que paga muito pouco? E eles ficam muito tempo no celular, eles ficam muito tempo nessas séries, eles ficam muito tempo presos às redes sociais. E isso é algo, sim, muito prejudicial, tá? Então, eles passam a ter uma exaustão. Imagina, a pessoa não trabalha e tem uma exaustão por conta do jogo. Tá jogando, tá perdendo, ela fica irritada, fica nervosa. E nós temos até algumas situações, né? Infelizmente, de filhos que às vezes acabam, né, fazendo besteira com os pais por conta do quê? De um jogo, por conta de regras. Os filhos não querem hoje aceitar as regras impostas pela família. Então, isso é algo muito preocupante. Vão sim ter outros tipos de doenças desencadeadas não por um acúmulo de funções, mas por um acúmulo de funções que eles buscam e tem esse desgaste, né, mental por conta do prazer pelo jogo, do prazer pela rede social. Uhum. Eu estava até conversando com uma amiga e que trouxe um tema também, falando sobre isso, que hoje tem crianças que chegam a convulsionar pelo excesso das telas, porque a quantidade de dopamina é tão grande que quando a pessoa tá na tela é gostoso, né? A Sim, gente fica lá, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui e não cansa, né? Que chega a esse nível, né? Então é preocupante mesmo. Para a gente hoje precisa ter um olhar muito maior para isso, para nossas crianças, nossos adolescentes, porque se hoje a gente que já viveu uma geração que a gente aproveitou muito a nossa infância, sim, nós que foi brincávamos. muito gostoso, a gente brincou, a gente tá lidando com muitos problemas de ansiedade e depressão. Imagina para essa geração que não quer brincar, não quer fazer nada. É o que você falou, é assustador. Fala: "Pega um negócio pra mim". "Ah, não vou, tô com Ah, preguiça". Fala: "Não, vamos no parque". "Ai, não vou, prefiro ficar em casa". exato. Não é? A gente vê, eu vejo por muita gente que eu converso, que eu tenho teve até um casal que veio aqui e falou assim: "Nossos filhos são super tranquilos, não gostam de sair, não sei o quê", e eu fiquei pensando, falei: "Isso não é tão bom assim". Todo excesso tem um porquê atrás, né, então, Uhum. precisa sair, às vezes, no nosso caso, né, no meu caso, eu e minha esposa, às vezes, a gente tem que forçar os filhos a sair de casa, tá, e não é porque trabalho com a saúde mental que nós não passamos por isso, Sim. tá, mas a gente consegue observar, a gente consegue identificar, a gente consegue pontuar que eles precisam de vez em quando, então, precisa andar de bicicleta, precisa ir numa praia, precisa sair, às vezes, reclamando, a gente fala: "Poxa, mas outra criança pedia para ir e você fala que não quer?" Aham. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E nós adultos vemos que as redes sociais, ela realmente nos prende. Já teve situação de eu olhar ali, só vou ver uma situação aqui no Instagram, e você entra e quando você vê, passou meia hora e você não Você tá em percebeu. outro lugar já. Você fala: "Nossa, quanto tempo eu perdi". Então eu mesma comecei a me policiar em relação a algumas coisas. Às vezes é bom a gente, às vezes, se desligar. Por exemplo, você que trabalha o dia inteiro, né, com mídia, chegou em casa: "Não, agora é o meu tempo. Se tiver que ser urgente, vão telefonar. E eu vou deixar aqui por um tempo, por uma hora, eu vou agora me dedicar aos meus filhos. Agora eu vou ter esse tempo com o meu marido", porque senão a gente fica preso e a gente não vive. É verdade. Como é que a gente poderia hoje colocar uma balança e equilibrar a vida pessoal com a nossa vida profissional de uma forma que seja saudável? Como é que a gente pode dividir isso na nossa semana? Quando a pessoa não tem o controle, que ela não tem essa organização, o nosso conselho é que faça como se fosse um cronograma, uma tabela. Assim como pessoas têm a tabela financeira, pagar isso, que a gente aprenda a ter essa tabela diária, né? Então, segunda-feira, academia, quarta-feira, academia, sexta-feira, fazer uma caminhada, sábado, tempo com os filhos, e a gente começar a ter essa organização. E até que chegue um ponto que a gente já decore os horários, né, então enquanto não tiver, que a gente possa ir ali no muralzinho e olhar. Da mesma maneira com os filhos, porque aí não fica aquela cobrança: "Filho, que horário que você gosta mais de estudar? Que horário que você gosta mais de brincar?" E fazer com que o filho também preencha essa tabela. Ele vai falando e você vai pontuando. Por quê? "Filho, olha lá na tabela.
Tá no horário do quê? Então não é uma cobrança sua. Você falou para mim que era melhor você ir para a escola de manhã, faz a lição 2 horas da tarde, das 4 às 5 você está brincando, então das 5 às 6 é o horário do seu banho. Então você colocou esse horário, não fui eu que te impus. Então agora eu estou te cobrando que você cumpra as regras que você mesmo falou que faria. E assim conosco também. Quando a gente não consegue ser uma pessoa equilibrada, a gente precisa colocar lá no celular, nem que seja despertadores, sabe? Despertou, Hora de tal coisa. hora de tal coisa. Despertou, hora do meu sossego, Uhum. hora do meu trabalho, hora do meu descanso, hora da família. Então a gente tem que começar a se reeducar em relação a isso para que a gente não adoeça e não se sobrecarregue. Uhum. Eu quero que você deixe uma dica aqui para quem está nos assistindo e que falou: eu tô de boa, tô vivendo a minha vida normal, mas eu morro de medo de chegar ao ponto de ter um burnout ou uma depressão, alguma coisa assim. Então, essa dica, o que a pessoa tem que fazer para se blindar, para não chegar ao ponto? Porque a gente sempre só fala de quem já tá, mas e Aham. quem não tá e não quer chegar lá? Olha, a dica, né, vai ser até engraçado. Eu tenho uma amiga que ela sempre me diz: desacelere, né? Então, a dica seria desacelerar. E às vezes a gente vê várias coisas a fazer. Por exemplo, hoje é meu dia de folga. E às vezes eu estou fazendo alguma coisa e falo, não, hoje é o meu dia de folga. Às vezes eu tenho que dar uma pausa, eu não preciso cumprir todas as regras do meu dia de folga. Então é Aham. um dia livre. A gente tem que, às vezes, se valorizar, a gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se colocar em primeiro lugar, tá? Não adianta eu querer levar a casa, levar a família, levar o sustento, se eu não estiver bem comigo mesmo. Então a dica é: se ame mais, se cuide mais, tenha um tempo, né, com você também. Eu acho que se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo é maravilhoso, né? Exatamente, se elogie. Independente se você tá acima do peso, se você tá abaixo do peso, se você tá com o cabelo assim, ó, assado, o importante é você olhar e falar: "Não, eu tô gostando do que eu tô vendo até aqui". E se não tá gostando, também pode melhorar, Sim, né, e isso também é uma forma de autocuidado. exato. Antes de se preocupar com o que o outro pensa sobre nós, né, que nós possamos nos reavaliar e nós possamos, né, olhar para nós e falar: não, parabéns, você conseguiu, você está linda, vai em frente, você vai chegar lá. Uhum. Então, nós temos que nos reafirmar a cada dia para que a gente consiga avançar e consiga superar aí as dificuldades do dia a dia, né? Eu sempre deixo uma perguntinha aqui, quando os nossos convidados vêm, e eu queria saber como é que você gostaria, doutora Roseli, que as pessoas lembrassem de você quando você passasse na vida delas? Aí é uma pergunta pessoal para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Olha, eu recebo muitas, né? Muitos feedbacks, né? E as pessoas dizem sempre gratidão. Eu lembro do dia que eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui e como eu estou hoje, né? Então, às vezes eu faço essa autoavaliação, eu peço para que elas se retrocedam um pouco e entendam, né? Você recorda quando você chegou aqui há um ano atrás, há 8 meses atrás? Você recorda o seu primeiro dia de terapia? Algumas pessoas chegaram trêmulas, nervosas, teve pessoas que passaram mal e hoje conseguiram superar suas finanças, os seus relacionamentos, estão conseguindo avançar, eh, passar de ano na escola. Então, foram várias situações, né? E isso é algo que é muito gratificante para mim. Então, eu coloco uma palavra como gratidão. Gratidão pelo que eu faço com amor o meu trabalho, eu trabalho tanto no particular como por convênio, e o meu atendimento, tanto de um modo como do outro modo, é o mesmo, porque eu faço com amor. Eu faço com dedicação. E eu faço buscando realmente com que a pessoa consiga avançar. Mas a minha pergunta sempre é: você está disposto? Porque eu não posso estar disposta por você, né? Uhum. Então, Então elas vão lembrar, com certeza, com muita gratidão. E eu também quero, né, te agradecer. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui com a gente, vindo de tão longe, né, de Atibaia, né, Atibaia. para vir aqui conversar com a gente. Eu quero que você passe aqui os seus contatos para quem quiser uma ajuda, estiver passando por alguma situação, para encontrar você, por favor. Vamos lá.
O meu Instagram é psicóloga Roseli Tavares e o meu telefone é o DDD 11 97979 4381. Muito bom, olha, muito obrigada. Volte Eu sempre aqui, agradeço, né? O nosso obrigada. shopping é igual coração de mãe, sempre vai estar disponível para Obrigada. você. E você também, fique com a gente aqui e assista os nossos podcasts, esses e outros conteúdos também disponibilizados aqui no nosso canal. Curta, compartilha e faça parte do nosso time de apaixonados. Um beijo para vocês e Tchau, até já gente. já.